Problemas técnicos. Beleza, Jada. Pode começar. Já coloquei para gravar. É tua. Então tá, gente, boa tarde, né? Mais uma vez, agradecer a oportunidade da federação em poder fazer a escola dominical. É um desafio, né? Realizar esse projeto, a participação de todo mundo. Tem mais pessoas participando, então é uma honra poder estar entre os preletores, quase que não saiu, né? Pelas pessoas que participam, os palestrantes. E vamos orar para que o Senhor abençoe a nossa vida, para que essa a escola bíblica, que hoje foi dominical, ela já foi ao sábado, né, como pastor Candonga, que ela nos abençoe, que transforme a nossa vida e que seja um momento prazeroso nessa tarde, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pela tua bondade, pela tua palavra, que o Senhor fale conosco, Pai, e que o Senhor nos ajude a entender que muitas vezes nós podemos estar pregando, anunciando ou vivendo o evangelho fake, o evangelho que busca a prosperidade, ao invés do evangelho da cruz, que é esse o desafio que nós somos chamados. Nos ajude a lembrar disso. É muito difícil viver o evangelho da cruz, mas quando nós somos transformados pelo Senhor, é o único caminho a seguir, não existe outro. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, nos abençoe, nos guarde, nos conduza nessa aula, Pai. Me abençoe para que possa ser um momento de aprendizado, de transformação e de salvação para a nossa vida. Que o Senhor nos liberte, ó Pai, do nosso pecado, da nossa fraqueza, e que o Senhor também, ó Pai, nos abençoe nesse momento de pandemia, abençoe a cada um que está aqui, abençoe a família de cada um, abençoe a Federação de Americana. Fala conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Gente, o meu tema ficou como Jesus fake, né? Nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus, sobre o evangelho, e o meu é o evangelho da cruz, em oposição ao evangelho da prosperidade, ou vice-versa, né? Porque um se opõe ao outro. E pensando como falar sobre esse tema, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ligar aí no computador, não sei como que vai ficar melhor para você, para a gente ler Atos, capítulo 8º, Atos, capítulo 8º, dos versículos 29, dos versículos 9 ao 24. Então, Atos, capítulo 8º, versículo 9 até o versículo 24. Agora ficou mais fácil, né? Falar a referência certinho, todo mundo entende. Atos, capítulo 8º, versículo 9 até o 24. Tá bom? Vai falar sobre Simão. E aí eu vou ler aqui para vocês, porque é sempre importante ler o texto, porque quando a palavra de Deus é lida, a gente é transformado. Diz assim o texto. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a grande presença, um fantasma, uma entidade, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem, Simão, é o poder de Deus, e ele era chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, porque foi Filipe que lá pregava, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. E aí, olha o que acontece. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro,
propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Porém, Pedro lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha só, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, o texto que a gente vai lidar é com ele, né, com esse objetivo aqui. O evangelho da prosperidade vezes o evangelho da cruz, versus o evangelho da cruz. Quando a gente fala de evangelho da prosperidade, o que vem na cabeça de vocês? Vem alguma figura na cabeça de vocês? Algo que vocês lembram? Quando fala disso, tem alguma coisa? Pode participar aí, se vocês quiserem. Tem alguma coisa que vocês lembram? Vem todas as igrejas que pregam a teoria da prosperidade, né? Que você pede, você dá e Deus tem que dar, alguma coisa assim. Exatamente. Se você pudesse resumir o evangelho da prosperidade, é lógico que as coisas elas não são simples, elas têm um objetivo de ser, elas têm um modo por que elas acessam as pessoas, elas têm uma causa por que acessam as pessoas, mas o evangelho da prosperidade num bom resumo, é que a nossa prosperidade é a vontade de Deus para nós, e que Deus, quando nos ama, quando nos quer bem, isso tem que redundar em prosperidade. Só que a gente precisa ter um entendimento. A prosperidade, ela é muito financeira, mas ela não é só financeira. O evangelho da prosperidade, ele não atua só na questão de dinheiro, mas é em sucesso, é em realização no casamento, é em realização dos filhos, é na cura de uma doença. Ou seja, o evangelho da prosperidade, ele sempre vai resultar em algo positivo para aquele que vive ele. Na teoria de quem prega, na teoria do que é anunciado. E aí a gente pensa assim, é muito simples você criticar, né? Vamos falar aí, algumas denominações, como Universal do Reino de Deus, Mundial de Servos, pastores como R.R. Soares, Edir Macedo, entre outros. E suas subdivisões, e suas cópias, são pessoas que têm uma presença maior. Mas o evangelho da prosperidade, ele habita muito mais em nós do que a gente quer admitir. Essa é a minha tese, esse é o modo que eu entendo o texto, que eu entendo a realidade. Por quê? Porque nós, inconscientemente, nós somos conduzidos a pensar que por estarmos com Deus, né? Quando a gente lê o texto, fala lá, por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós é que nós iremos anunciar a palavra, que nós iremos servir ao reino de Deus, e ninguém poderá nos vencer no anúncio do evangelho. Porque os próprios judeus eram contra Paulo, os gentios eram contra Paulo, Paulo foi açoitado, Paulo naufragou, Paulo teve chibatada, Paulo foi perseguido, ele teve que sair dentro de um cesto, senão ele seria morto. Paulo foi humilhado de todo tipo de humilhação possível, de agressão física possível, Paulo teve. Ele falava que carregava literalmente as marcas de Cristo no corpo. Então, ele fala assim, o que o Senhor Jesus sofreu uma vez, eu sofri 3. O nosso próprio Senhor Jesus, ele é o exemplo, né? Ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o exemplo de que o evangelho, ele não anula o seu sofrimento, ele não anula as suas dificuldades. E aí, por que eu achei interessante receber essa oportunidade de falar? Porque é algo que a igreja está sofrendo. Por quê? Porque a igreja, ela critica muito, e mais o nosso reduto teológico, histórico, né, protestante,
presbiteriano, a gente gosta de falar dessas denominações, mas quando a gente enfrenta uma pandemia, e quando a gente vê que no nosso país nós temos mais de 300 mil mortes, e as pessoas morrem cada dia mais, e nós temos uma média móvel de 3 mil mortes por dia, de um país que se diz genuinamente cristão, cada vez mais cristão, a gente pensa assim, mas isso não pode acontecer. Mas está acontecendo. E morre gente, infelizmente, gente crente, gente que ama o Senhor. Porque nós perdemos aqui na nossa igreja recentemente um diácono com o Covid. Gente que ama o Senhor, que a gente orou, que a gente buscou, que a gente se humilhou diante do Senhor. E ele morreu. Ele morreu. Ele não volta mais. Ele vai ressurgir porque nós cremos nisso. Ele está com o Pai porque nós cremos, mas ele morreu. A realidade nos ofende, porque a gente tem um pensamento da teologia da prosperidade, mas diante disso, a gente é confrontado. Por quê? Porque você sofre, você tem tristeza, porque você não é rico como você gostaria de ser, porque você não tem o melhor namoro, ou você não conseguiu um namoro, porque você tem problemas na sua família, porque você não passou no estágio que você queria, porque você talvez não é aceito no grupo que você queria, porque você tem seus traumas, porque às vezes você olha para você mesmo e você não é feliz ou com o seu corpo, ou com o seu jeito de ser, ou com as coisas. E aí, como que faz? Porque o Evangelho da Prosperidade fala, se você fizer, você vai ter. E a gente olha e fala assim, Deus está sendo injusto comigo, Deus é injusto com o mundo. Deus não pode fazer isso. A gente olha e fala assim, as pessoas perguntam, e aí, Jade, Deus é bom, mas como que Deus... Por quê? Porque nós temos um pensamento de que o evangelho é mágica. E aí a gente lembra de Simão. Porque Simão, ele enganava as pessoas, porque se tem uma coisa que pode enganar as pessoas é a fé. A fé sempre vai ser um elemento para manipular as pessoas. Então você vai ver marcas se utilizarem da fé, você vai ver políticos se utilizarem da fé, muitos políticos se utilizarem da fé, e a igreja se perdeu nisso. Você vai ver líderes religiosos usando da fé. Por exemplo, estou no seminário e estudo para isso. Um dos grandes desafios nossos, e os nossos professores falam, é não manipular as pessoas. É não utilizar o dom que Deus deu para a gente, o chamado que a gente teve, para manipular e machucar as pessoas. Porque nós não podemos dizer que é voz de Deus o que é voz nossa, o que é vontade nossa. E por isso que, graças a Deus, nós temos um sistema onde há pessoas aconselhando, onde há presbíteros, onde há confrontamento de pensamento, onde há um conselho de mais pessoas. Não é a minha vontade. Porque esses líderes criam uma figura como Simão, o enganador, o grande poder. Ele era mágico, ele iludia as pessoas com charlatanice, e as pessoas começaram a se convencer disso. E olha que interessante, Filipe prega o evangelho. E o que diz lá no texto? O que diz lá no texto, lá no início? Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. Então você vai ver que dizer que conhece o Senhor Jesus, dizer que ama o Senhor Jesus, ser batizado, ir à igreja, não quer dizer nada, porque Simão fez tudo isso. Há uma frase que eu ouvi há muito tempo de um pastor que foi professor do meu pai, que ele dizia assim, que quando o Senhor voltar, ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Porque tem gente que tem vocabulário de crente, vestuário de crente, rotina de crente, piada de crente, mas não é crente. Nunca conheceu o Senhor Jesus. Nunca teve um relacionamento sincero com o Senhor Jesus. E aí a gente vê que Simão abraça a fé. E você pensa assim, abraçou a fé, pronto, maravilhoso. Mas aí é que está o texto, ele vai contando para a gente, por isso que a Bíblia é muito legal. O jeito que ela é escrita, quer dizer que a Bíblia legal é uma perda, né? Porque a Bíblia é sublime, mas o jeito que é escrito, porque deixa um suspense. Porque você acha assim, Simão se converteu. E o escritor deixa esse suspense. Lucas amarra muito bem, ele fala que Simão abraçou a fé. Mas quando ele vê os discípulos, os apóstolos, impondo as mãos e o Espírito Santo chegando, ele fala, eu preciso comprar isso.
eu preciso comprar. E ele chega em Pedro e João e fala assim, eu preciso desse poder, quanto que eu tenho que pagar? E aí você vê a mentalidade de Simão. Porque ele pensa assim, o evangelho é algo que eu posso ter. E a gente faz isso com Deus. A gente fala assim, senhor, estou indo na reunião de oração, culto doutrinário, escola dominical, programação da federação. O senhor tem que me dar. Senhor, o senhor está vendo agora, lendo a Bíblia todo dia, estou orando. E a gente só ora só para pedir, não tem mais nada, não pede santidade para conhecer o Senhor Jesus, para amar mais o Senhor Jesus, é só pedido. Tem que orar mesmo e tem que pedir, mas ainda é egoísta, mas fala, o Senhor, estou fazendo. O Senhor está vendo que eu estou numa escola dominical, 4 horas da tarde. Tá um calor de matar. O Senhor está vendo? Eu preciso ter. A gente vê que em épocas de crise, as pessoas se apegam muito mais ao Evangelho. Algumas que nunca amaram o Senhor, no primeiro momento, também fogem. As nossas mocidades, qual que é o problema que todo mundo eu vejo falando? Nossa mocidade, as pessoas saíram. Saíram por quê? Porque quando você não tem um relacionamento sincero com o Senhor, na dificuldade você mostra para onde você quer ir. Qual é o seu objetivo. Então, Simão fala, eu quero comprar. E a gente quer comprar. Sabe por que a gente quer comprar? Porque a gente vive no mundo da meritocracia. A gente acha que o que a gente tem é nosso mérito. O que a gente tem, a gente fez por merecer. Então, se você faz por merecer com os pais, no seu relacionamento, do namoro, porque você fala assim, eu estou dando mais do que estou recebendo, eu não quero isso. Eu não vou ficar me sacrificando por alguém. E eu não estou falando que você tem que se humilhar, ou que tem que fazer algo que seja ruim para você, mas a gente tem essas frases. Eu não vou ficar fazendo nada que não me dê retorno. A gente é assim, o que eu vou ter de retorno? O que eu vou ganhar com isso? Mas a gente tem essa mentalidade. É uma ilusão a gente achar que a gente não traz isso para o nosso relacionamento com o Senhor, para o nosso relacionamento de fé. Então, a gente pensa assim, a gente vive assim e estuda para isso. A gente estuda para ter uma carreira, sim, mas uma carreira que nos dê muito retorno financeiro. Poucas pessoas eu vejo falando, e aí vai do que você quer, poucas pessoas falam assim, tem gente que não tem coragem de falar, ama a profissão, mas você sabe que no fundo ela quer só o cifrão. É isso que ela está buscando. E ela se relaciona só com pessoas que trazem bons contatos para ela. E ela só pode namorar com a pessoa que pode trazer um bom retorno para ela. E aí a gente vai vivendo essa relação mágica, igual Simão. Eu quero comprar, eu quero acessar isso. Eu não quero ficar na pista. Simão falou, eu quero camarote, eu quero esse pessoal que põe a mão e vira aquele espírito, aquele poder. Porque ele acha isso. Ele falou, eu sou o grande poder. Mas eu vi um pessoal que chegou aqui e eles põem a mão na pessoa, a pessoa fica transformada. Eu quero isso para mim, eu vou comprar. E tem gente que vai longe na fé. Tem gente que acha que é tal congresso. Tem gente que acha que é tal igreja. Tem gente que acha que é a Bíblia tal. Tem gente que acha que é a corrente teológica tal. E aí a gente vai viver nessa coisa. E a gente se relaciona assim com Deus. E Simão, ele faz uma pergunta, e Pedro é muito decisivo nas coisas. E Pedro já tinha errado muito. Então, quando ele vê um erro desse, o sofrimento que o Senhor Jesus teve, o sofrimento que eles tiveram e ainda vão ter, que ele sabe o que vai enfrentar na vida, né, de discipulado, ele repreende Simão instantaneamente. Ele fala, Simão, você está totalmente perdido. Aí o que nós temos que olhar? Simão confundiu o evangelho com mágica. E nós também confundimos o evangelho com mágica. A gente acha, às vezes, que mais programações vão transformar as pessoas. Um acampamento melhor vai transformar determinada pessoa. Uma banda diferente vai transformar as pessoas. Um palestrante especial vai transformar as pessoas. Isso não muda. O evangelho não é mágico. O evangelho é o mesmo. A palavra do Senhor é a mesma. A gente tem essa coisa, por exemplo, quem trabalha com mocidade, quem está envolvido na mocidade, como é difícil, às vezes, você fazer uma programação, porque você pensa assim, temos que fazer algo que nunca foi feito, e tem mesmo, não estou falando que tem que ficar fazendo a mesma coisa, não. Mas isso não resolve nossa vida. A tecnologia, as coisas não resolvem a nossa vida. A gente pode montar aqui, pode fazer aqui a Federação de Americana, e tomara que fizesse, Tim Keller,
chamar o Sola, chamar a Purple, chamar mais um monte de gente que vocês gostam de ouvir e tal, chama todo mundo, faz live, vai dar muita gente, mas isso não é isso que muda. Não é o poder, e não é estar num Congresso da Nacional, não é isso. Tem gente que está no Congresso da Nacional que nunca amou o Senhor. Vai ter gente que foi presidente da federação, eu convivo com isso, gente foi meu companheiro de diretoria de federação, que abomina a palavra do Senhor hoje. Abomina. Que foi eleito, que pegou o microfone, que falou. Por quê? Porque confundiu o evangelho com mágica. E aí, quando você confunde o evangelho com mágica, chega a realidade da vida e você se frustra. Porque você não conheceu o verdadeiro evangelho. Você achou que Jesus era um funcionário seu. Você achou que o evangelho era uma ferramenta sua para te dar a tais lugares. E aí o Senhor pode não dar, e às vezes não dá, porque ele é um bom pai, e aí você se frustra. Mas aí o que acontece? Pedro repreende Simão. Não é isso? E aí a gente vai ver o que Pedro falou para Simão. Versículo 20. O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Por que Pedro fica ofendido? Porque quando nós achamos que a salvação vem pelo nosso esforço, nós desonramos o sacrifício de Jesus. E aí Pedro, diante disso, ele é muito agressivo, porque ele repreende Simão imediatamente. Toda vez que você acha que você está conquistando o amor de Deus, você está, na verdade, desonrando o sacrifício de Jesus. Cada um que nós estamos aqui, e cada uma das pessoas que você conhece, que acessaram o Evangelho, que foram transformadas, é graça sobre graça. Nunca é por mérito. E não vai ser nunca, porque não tem nada que a gente possa fazer para que o Senhor nos ame mais. A frase do Filipenses, não há nada que a gente deixe de fazer ou que faça que o Senhor nos ame menos. O Senhor sempre nos amará. Sabe por quê? Porque ele é fiel a si mesmo. E não é porque a gente é bom, porque a gente vai ouvir essa palavra, vai sair daqui e a gente ainda vai pecar. Mas o Senhor prometeu na eternidade que nos amaria, e aí Jesus fala, tendo dado que era seu, amou-os até o fim. E o Senhor irá nos amar por toda a eternidade. Mas aí eu quero fazer um balanço com vocês de outro texto. O outro texto está lá em Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 até o versículo 28. Olha o que diz o texto. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, olha o que o Senhor Jesus fala, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. A gente está correndo pelo quê? Pelo Evangelho da prosperidade ou pelo Evangelho da cruz? O Evangelho da cruz é, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Nós somos a sociedade que abomina o desconforto. Nós odiamos desconforto. Nós queremos viver até 200 anos sem nenhuma sequela. Nós estamos na geração, no mundo, cada vez mais fitness, cada vez mais sem dor, cada vez mais de perfeição. Outra coisa, tome a sua cruz, não é? Dor, negue-se a si mesmo. Se tem uma coisa que a gente vive no mundo é autorização de todos os nossos desejos, instintos e vontades, as boas e as ruins. Se tem uma coisa que o mundo não fala para você e que a gente não fala para nós mesmos, é para que a gente se negue.
A gente não consegue se negar, às vezes, no quanto de dormir e no quanto de entretenimento. Imagine para as outras coisas. Eu tenho dificuldade, para mim, às vezes, quanto ao uso de internet. Imagine as coisas mais graves do meu coração. Se tem uma coisa que a gente não quer negar a si mesmo, e eu estou falando isso numa pequena porção, porque negar a si mesmo é negar a nossa condição carnal, de desejo de pecar, de desejo de errar. A gente não quer fazer isso. Por quê? Porque quando a gente está diante do evangelho de mágica, a menor coisa que a gente quer é negar a si mesmo. A gente quer poder, a gente quer manipular as coisas, a gente quer ter acesso. E aí o Senhor fala, e siga-me. O Senhor seguiu o seu caminho. Ele, no Evangelho vai narrando o Senhor andando. O Senhor está caminhando, sabe para onde? Para o Calvário. O Senhor está tomando a sua cruz para ir para o Calvário. Para ser morto, crucificado. É para isso que o Senhor nos chama. Para a gente viver por Ele e morrer por Ele. Mas o Senhor fala que isso não é penoso. Porque é incomparavelmente melhor servir a vontade dele e amá-lo, porque ele nos ama, porque ele transforma a nossa vida, porque quando nós acessamos o evangelho da cruz, aí a gente não precisa fazer algo para ser aceito, que a gente sabe que não é o que a gente faz mesmo, a gente é amado incondicionalmente. A gente não conhece um amor no nosso dia a dia que é incondicional. Ah, os pais amam, mas a gente precisa também fazer certas coisas, a gente precisa obedecer. Nós precisamos ter um carinho, uma atitude mínima com as pessoas que nós amamos. O Senhor nos ama. Nós cuspimos na cara do Senhor Jesus. Nós ofendemos o Senhor Jesus. Nós estávamos lá, cuspindo o Senhor Jesus, batendo no seu rosto, dizendo para que ele descesse da cruz. E ele nos ama. Esse amor é incondicional, porque a gente continua pecando e o Senhor continua nos amando. Não que não há consequências, mas nada impede que ele nos ame. Mas quando a gente acessa o evangelho da cruz, a gente quer carregar a nossa cruz. Os discípulos, o texto bíblico vai falar que os discípulos apanharam em certa ocasião e eles ficaram muito felizes por serem considerados dignos de sofrer o mesmo que Jesus sofreu. Eles falaram, gente, que honra, nós estamos imitando o nosso Senhor Jesus. Totalmente contra-intuitivo a nossa geração, ao nosso tempo, que busca prazer constante, mínima dor possível ou nenhuma dor, vazão a todos os seus desejos e instintos e uma vida de mágica. O evangelho não é mágico. O evangelho é obedecer ao Senhor, é ler a palavra, é caminhar diante do Senhor, é seguir ao Senhor dia após dia. Tem um escritor evangélico que já faleceu, ele é autor da Bíblia A Mensagem, o Eugene Peterson. Ele fala que a caminhada com o Senhor é uma longa caminhada de obediência numa mesma direção. A gente pode achar isso entediante, porque se tem uma coisa que a gente não quer, é algo que seja longo e constante. A gente quer emoção. A gente quer toda hora alguma coisa mudando, alguma coisa que nos deixe. Mas a caminhada com o Senhor é um segmento, né? Uma obediência, um caminhar seguindo ao Senhor numa mesma direção por todos os dias da nossa vida, rumo a parecer mais com Cristo. Mas o evangelho da cruz é, se você perde a sua vida em nome do Senhor, você acha. E o Senhor fala que ele não é injusto para não ver tudo aquilo que nós temos feito. O Senhor nos presenteia. O Senhor é um bom Pai. O Senhor, ele nos ama. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar pelo nosso pecado, por quando a gente perverte o evangelho, por quanto a gente quer comprar, por quanto a gente quer achar que é o dinheiro, é as posses, é os contatos, é um grande amor, é algo que vai nos redimir. Nada disso vai nos redimir. O que nos redime é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o nosso coração estiver fixado nisso, a gente vai se entristecer, e a gente se entristece. A gente vai olhar as dificuldades e vai desesperar. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou, nós sabemos que nós temos vida, e vida é abundante. Tá bom? O evangelho da cruz é difícil, mas é o único caminho que traz vida. Qualquer outra coisa traz morte, gente. E é morte mesmo.
morte profunda e morte eterna, de tristeza. Então, por mais que seu caminho esteja difícil, e o nosso caminho é difícil, nós estamos vivendo um momento difícil, entenda que na cruz, o Senhor Jesus, todo o preço foi pago. Toda dor foi paga ali. E aí, por mais que a gente sofra aqui, a gente sabe que o nosso Senhor Jesus nos consola. Pedro e João, quando olham, eles recebem um consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós não precisamos comprar esse poder. Deus habita em você e em mim. Olha isso, é um milagre. Então, o nosso Deus sabe o que a gente sente. Sabe por quê? Porque Ele mora em nós. E Ele nos ama. Então, o Evangelho da Prosperidade, ele é aparentemente muito mais interessante, mas ele só traz escravidão. O Evangelho da Cruz traz liberdade. Olha que louco isso, né? O Evangelho da Prosperidade, ele te escraviza, porque o dinheiro te escraviza. A única coisa que vai ser comparada como uma divindade na Bíblia é o dinheiro. A Bíblia fala não podeis servir a Deus ou às riquezas. A Bíblia não fala não podeis servir a Deus ou ao sexo. Porque as riquezas são mais perigosas ainda. Porque quando você tem riqueza, geralmente você acha que você tem todo o poder, você acha que pode... Você objetifica as pessoas se a riqueza tomar conta do seu coração. Riqueza não é pecado. Não é. Mas se ela for seu Deus, aí você entende as pessoas como cifrão, como notas, como coisas que podem mudar o nosso coração ou não. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Eu agradeço mais uma vez. Se você quiser participar, se você quiser falar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, tenha esclarecido e que Deus abençoe a nossa vida para que a gente siga o Evangelho da Cruz. É um grande desafio. Mas eu acredito que a gente vai conseguir, não porque a gente é bom, mas porque Deus ama a gente e Ele vai nos capacitar, tá bom? A palavra está com quem de direito, quem quiser participar.